Fim de semana de vitória, goleada e de uma derrota inesperada dos meninos da base do Santos, todos os jogos no CT Rei Pelé. Vamos falar aqui do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, vamos começar com o Sub-15, né? Os jogos do Sub-15 e do Sub-17 foram transmitidos pela Santos TV, ótima transmissão. E à tarde o Sub-20, né? Pelo Campeonato Paulista, a transmissão do Eleven Sports. Começamos de uma forma super positiva com o time Sub-15 vencendo por 6-0 a equipe da União Agrícola Barbarense. Gols marcados pelo Luca Meireles, que é o centroavante, marcou 2 vezes. O Vinícius Lira, lateral esquerdo, que é um menino grande, que tem passadas largas, que é bom jogador, é bom ficar de olho. João Vitor, Murilo Teixeira e o Pepe Firmino, que é o pensador aí desse meio de campo da equipe santista, né? O técnico Rafael Bahia estava suspenso, deu lugar ao Sérgio Amaral, que comandou o time no banco de reservas. Show de bola dos meninos, o resultado tranquilo na próxima rodada do Campeonato Paulista Sub-15, sábado que vem, dia 3, em Campinas, contra o Guarani, às 9 horas da manhã. Aí entra aquela história da lei do mandante e tal. Se o Guarani quiser transmitir o jogo nas suas redes, a gente tem como assistir. Se não transmitir, não tem jeito. Só quando o Santos é mandante, que a Santos TV tem feito aí jogos do Sub-15. Então tem bons talentos para quem quiser acompanhar. Inclusive, eu compartilhei na comunidade do canal os vídeos dos 2 jogos. Dá uma prestigiada lá nos meninos do Sub-15, tá certo? No Sub-17, uma vitória um pouquinho mais magrinha, mas ainda assim bastante positivo, 3-0 no Ecos de Suzano, time comandado pelo técnico Helder Campos. Os gols marcados pelo David, pelo Cauã Christian e pelo Matheus Lima, né? O time Sub-17 do Santos faz uma temporada espetacular, invicto, né? Muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem no Campeonato Paulista, está nas 2 competições, ao contrário do Sub-20, que já caiu no Campeonato Brasileiro. E o Matheus Lima, que é o 10, né? Que é um jogador que muita gente chama de projeto de craque para o futuro, né? Pelo planejamento talvez já vá para uma copinha o ano que vem. E o David, que até jogou no Sub-20 algumas partidas. Aliás, o jogo que eu tive no CT, que o Santos perdeu contra o Água Santa, ele entrou. Ele já estava atuando em algumas partidas no Sub-20, mas foi feito lá um planejamento, ele voltou para o Sub-17, e no Sub-17 é bem difícil o dia em que ele não faz um gol ou que ele não dá uma assistência. Então, um belíssimo jogador, está sendo preparado, aí tem outros talentos nessa equipe, mas olha, o David é realmente impressionante. Deve ser para ele o mesmo planejamento, deve ter copinha em janeiro, enfim. Apesar dessa copinha ser Sub-21, né? Por exemplo, o Ivonei ainda tem idade para jogar mais uma copinha, se for o caso, né? Alguns que estão no Sub-20. E tem essa meninada do Sub-17 que pode dar uma força lá também. Próximo jogo, fora de casa, também no sábado, dia 3, mesma lógica que vale para o jogo do Guarani, contra o Flamengo em Guarulhos. Os jogos do Sub-17 são sempre às 11 da manhã, os do Sub-15 são um pouquinho mais cedo, né? Às 9. Grande fase do time, muitos talentos, ótimo trabalho do técnico Helder Campos. E para fechar, infelizmente, temos que falar do Sub-20, que deu uma tropeçada nesta etapa do Campeonato Paulista, jogando em casa contra o Desportivo Brasil, perdeu por 2-1 no sábado, né? A coisa ficou difícil porque o Edu Araújo, o goleiro, ele foi expulso no começo da partida, ele foi dar uma saída, pegou o jogador ali, né, da equipe adversária, acabou sendo expulso. E o time do Desportivo Brasil, que é uma boa equipe, acabou construindo 2-0. No final, o Santos teve um gol contra, né, a seu favor. E aí diminuiu a questão do saldo de gols. Esse time sub-20 do Santos volta a jogar, ao contrário das outras categorias que só entram em campo no final de semana,
eles jogam nesta quarta-feira, dia 31, contra o Corinthians, de novo lá na Fazendinha, né? 3 da tarde, o jogo válido pela terceira rodada, da terceira fase. É uma partida que certamente terá a transmissão aí do Eleven Sports, né? E o time do Santos precisando de um resultado positivo, porque tem uma condição nesse grupo. É claro que foi só a segunda partida, o Santos tinha vencido a equipe do Guarani fora de casa na primeira. Estou até buscando a classificação aqui direitinho do grupo, tem como achar isso aqui. O Santos ganhou fora de casa, podia ter se consolidado nessa condição jogando dentro de casa, mas enfim, não foi possível, né? Campeonato Paulista, peraí, vamos lá, aqui, sub-20, primeira divisão. Enquanto carrega aqui, foi um tropeço e agora tem jogo contra o Corinthians. Só espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu no Campeonato Brasileiro, né, em que a arbitragem prejudicou o Santos naquela oportunidade, enfim. E nesse jogo de sábado, o Derek parece que sentiu um probleminha, não pôde atuar, o Miguel não tem jogado, né? O Santos teve aí esses desfalques. O grupo está equilibrado, o Corinthians tem 4 pontos, o Desportivo Brasil tem 4, o Santos tem 3 e o Guarani não soma pontos. Esse jogo contra o Corinthians, obviamente, é o final do primeiro turno. Percebam, o Santos fez 2 jogos fora, né? Então depois vai ter 2 jogos no CT Rei Pelé, vai ser mandante contra o Guarani e mandante contra o Corinthians. E aí contra o Desportivo Brasil vai precisar buscar ali um resultado, uma vitória, um empate, enfim, porque classificam 2 aqui para a sequência da competição. Ninguém imaginava que o time fosse... esse tipo de coisa acontece, desmonta completamente o sistema de jogo do treinador quando um jogador é expulso no começo da partida. O Santos que foi a campo com o Edu Araújo, o Cadu, o Jair, o Thiago Balheiro e o Kevson, depois o Diogo Correia, o Balão, né? Depois o Rafael Moreira, o Matheus Nunes, depois o Pedrinho, o Ivonei, depois o Ian, o Wesley Patati, depois o Alisson Matheus, o Nicolas Lopo, que foi o sacrificado para entrar o João Inácio, o goleiro reserva, né? E o Enzo Monteiro, que depois deu lugar ao Caio Henrique. Aliás, o Enzo Monteiro é o outro boliviano, né? Junto com o Zabala, também não jogou nessa partida, né? Que é o outro boliviano que veio daquele projeto junto com o Miguel e até agora o que mostrou menos serviço, né? Ele joga numa posição diferente, ele é um centroavante, um trombador lá na área. Até agora ele não conseguiu fazer gol, não conseguiu participar muito efetivamente, mas está tendo as oportunidades dele. Vamos ver se com o tempo, né, com um pouquinho mais de rodagem, ele consegue de alguma forma ser importante também nessas categorias de base do Santos. Então é isso. Os meninos menores só jogam no final de semana e na quarta-feira tem o clássico contra o Corinthians e claro, a gente vai ficar de olho, torcendo, né, para que haja uma recuperação, que esses meninos consigam um bom resultado lá em Itaquera, porque se perder, o Corinthians for a 7 e o Deportivo Brasil contra o Guarani também for a 7, aí fica difícil, 2 times com 7, o Santos com 3, vai ter que ser um segundo turno quase que perfeito. Então o Santos, até um empate não é tão ruim assim, porque evita que o Corinthians dispare e depois tem o confronto direto no CT Rei Pelé. Vamos ver como é que fica. Esses meninos aí que o Sub-20 foi muito prejudicado por lesões, mudanças, tem o Renier que machucou também, né? E aí o dele foi cirúrgico de novo, um tempão fora, o Miguel um mês fora, e os jogadores da defesa que foram tirados para servir o time principal. Então o Sub-20 é o que eu sempre falo, a principal categoria de base do Santos é sempre o Sub-17. Muitos pulam o Sub-20. O Ângelo, por exemplo, podia estar jogando no Sub-20, outros aí e nem passam por essa categoria. Então, ela sofre um pouquinho mais, tá certo? Então é isso, meus caros. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na Grande São Paulo, capital, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.